O pastor Valdemiro pede ajuda, e as pessoas não gostaram disso. Muitos fiéis acham que ele está roubando dinheiro de Deus. O pastor Valdemiro ficou famoso depois que começou sua própria igreja e conseguiu um programa de TV para espalhar a palavra de Deus. Mas a sua vida ficou cercada de polêmicas. E ele fez algo que deixou até seus fiéis preocupados. As pessoas sempre criticaram o pastor Valdemiro por causa de sua pregação. Depois que sua igreja ficou famosa, ele começou a ganhar muito dinheiro, tanto que tem vários templos gigantes construídos ao redor do Brasil. Mas a forma como ele conseguiu esse dinheiro é que deixa muitas pessoas irritadas. Por exemplo, durante a pandemia, ele ofereceu feijões mágicos que curavam a doença por valores enormes. Alguns chegaram a custar R$100 mil. Mas, recentemente, ele fez algo ainda mais polêmico do que isso. A sua igreja começou a passar por problemas financeiros, e isso fez o pastor Valdemiro recorrer a medidas drásticas. Dizem que por causa de um parente, ele se envolveu em uma dívida enorme e teve um rombo financeiro de R$800 milhões. Quando isso virou notícia, as pessoas começaram a se perguntar como uma igreja consegue ter quase R$1 bilhão em conta. Mas o pior ainda está por vir. Até hoje não se sabe exatamente como eles perderam todo esse dinheiro, mas a verdade é que a igreja passa por sérios problemas financeiros. Alguns de seus maiores templos foram leiloados para pagar essa dívida. Um deles foi vendido recentemente por R$80 milhões, e o prédio era simplesmente incrível. Dentro do templo haviam apartamentos residenciais, auditórios, salas de aula e um estacionamento para 800 veículos. Mas pelo visto, nem essa venda enorme conseguiu diminuir as dívidas da igreja, pois o pastor Valdemiro apareceu em um vídeo fazendo algo que deixou todos chocados. Ele apareceu pedindo dinheiro para seus fiéis, dizendo que isso seria um investimento feito juntamente com Deus. Basicamente, ele fez um desafio a seus fiéis, pedindo que 12 mil fiéis de sua igreja, que conta com milhões de seguidores, façam uma doação de R$1.320 cada um, que é praticamente um salário mínimo. Mas não é só isso. Ele pediu que outros 313 mil fiéis fizessem uma doação de R$300 cada. Se você somar tudo isso, vai perceber que ele está pedindo nada menos que R$100 milhões a seus seguidores. No vídeo, o pastor chora dizendo que a igreja passa pelo pior momento da sua história e que precisa de ajuda para continuar pregando a palavra de Deus. E uma coisa é realmente verdade nessa história: a sua igreja está quase fechando. O pastor Valdemiro não paga aluguel de alguns prédios que não pertencem à igreja, e isso acabou piorando ainda mais a enorme dívida. Existem até grupos de pessoas na internet que se dizem vítimas do pastor por esses aluguéis não pagos. Valdemiro já passou por bloqueios de contas e até problemas judiciais, principalmente na época dos feijões mágicos, em que a justiça teve que intervir para dizer que, pelo menos cientificamente, não tinha nada de mágico nos feijões e que eles não serviam para curar nenhuma doença. Obviamente, toda essa história gerou uma repercussão muito grande na internet e algumas celebridades reagiram a isso. O Gil do Vigor foi um dos que mais atacou o pastor, dizendo o seguinte nas suas redes sociais: Deus não possui ativos nesta terra. Não existe investimento na obra de Deus. Peguem o dinheiro de vocês e invistam, muito melhor. Não caiam na lábia de um pilantra. Que ódio, usando a palavra de Deus para proveito próprio. Falso profeta. Doações são justas quando feitas de coração, em prol de um bem maior, não desta forma. E você, o que acha? Será que o Valdemiro passou dos limites?